Olá pessoal, estamos começando mais um F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no canal da TV FUNORTE do YouTube e também no canal 12 da NET. Eu sou o Pídio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda para mais um programa, né, Fernanda? Isso aí. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente aqui, ó, de clima natalino, né? O ano voou e acabou. E para falar um pouco sobre, né, esse ano de 2021 tão desafiador para todos nós, a gente está aqui no estúdio com o economista Haroldo Rodrigues, que vai falar um pouco para a gente sobre os impactos da pandemia, alguns parâmetros para ano que vem. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Haroldo, para a gente começar, fala para a gente sobre as questões mesmo econômicas relacionadas aí com a pandemia. Deixa a gente a par de tudo isso aí. Pois é. Primeiro é um prazer estar aqui na TV FUNORTE, agradecer o convite. E a gente está vivendo, né, um período sem precedente. A pandemia ela trouxe desafios que nós não tínhamos vivido ainda. As crises econômicas, muitas de repercussão mundial, a americana, por exemplo, que é a mais recente, né, aquela do subprime, nós tivemos um foco que, né, foi lá nos Estados Unidos e ela alastrou, pegou mais países desenvolvidos, a gente também foi afetado, mas em certa maneira de uma forma menor do que os países desenvolvidos. Então, geralmente as crises têm um foco e isso é alastrado. Na pandemia do coronavírus, ela foi literalmente uma crise mundial, porque o problema não estava só nos Estados Unidos ou não estava só quando teve a crise da Rússia, a crise da Argentina aqui, do México, foi uma crise no mundo inteiro, em alguns lugares em maior ou em menor medida, mas ela impactou todos os meios de produção e foi uma crise mundial. Até então, como que nós vamos resolver um problema que ninguém conhece, né? Então esse foi o grande desafio. A gente tem aí a ciência, né, as vacinas colaborando muito para essa retomada, mas por conta disso, foi uma crise que a gente ainda está passando e deixou muitos impactos negativos, né? E aí uma particularidade desse período da pandemia também foi a questão do e-commerce, né? A gente já caminhava para um aumento, já caminhava por um processo em que as vendas online estavam se consolidando, mas aí na pandemia praticamente o gráfico deu um pulo lá para cima. E agora? Volta, retorna ou vai continuar alto esse processo? Eu acho que é um caminho sem volta, mas ele não é uma mudança de paradigma de, as lojas físicas vão deixar de existir. Eu faço a comparação que eu gosto um pouco da história da comunicação também, então lá o rádio, veio a TV vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com a TV, e eu imagino que é uma mudança semelhante. Nós vamos ter um e-commerce sim mais fortalecido, ele ganha um espaço especial. Você tem muitas pessoas que não utilizavam o e-commerce por receio e hoje já preferem fazer uso, viram que é prático, viram que é mais barato, que funciona. Então esse é um hábito que se criou e que não volta. Mas a gente também tem a necessidade de ver o produto, de tocar, de experimentar, de ter aquela experiência. E isso é mais difícil através do e-commerce. Acontece, tem lá as plataformas que você coloca, por exemplo, vai comprar uma tinta e ela simula o seu ambiente já, né? Então a tecnologia avançou muito nesse sentido, mas o presencial ele é muito importante. Quer dizer, nós vamos caminhar por um híbrido mesmo, né? Uma conjunção de fatores sem que um efetivamente substitua o outro, né? E o e-commerce tendo papéis mais importantes, assim. Imagino que daqui a algum tempo a gente não vai comprar vários itens presencialmente mais, porque são commodities, então eu já sei como é que não tem tamanho, não tem, é aquilo. Então eu vou fazer uma compra online mais para frente, isso já é muito comum em outros países, uma assinatura. Então eu sei quanto que eu gasto de determinados itens e eu pago um valor mensal e recebo aqueles itens semanalmente, mensalmente na minha residência. Isso vai ser mais comum. O uso de QR Codes e leitores
para saber, compra de casa, por exemplo, coisa simples, né? Na sua despensa lá, o que está faltando, você bipa o leitor do seu celular no item que está faltando e no final do dia, da semana, chega uma compra na sua casa. E isso está muito mais próximo da gente do que a gente acha. Já é realidade em países desenvolvidos. Da mesma forma como que a gente achava aplicativo de transporte lá atrás algo meio estranho, né? A gente via alguns vídeos no YouTube lá fora, isso funcionando e pô, vou entrar no carro de um desconhecido, como que é isso? E hoje a gente usa, tem gente que vendeu o carro e está só no aplicativo de transporte. Então, essa evolução está muito mais perto da gente e muda também as relações de trabalho, né? Uma questão interessante, né? Como é que vai ficar o trabalho nesse processo, né? Essa questão Aí, acho que a gente tem duas questões, tem a questão do home office, né, de que você não precisa mais ir até a empresa, e várias empresas estão indo por isso, e até mesmo o contrato dessa pessoa, né, a relação trabalhista mesmo, redução de impostos, redução de jornada, né. Tem essa questão mais burocrática, né, que é difícil. Então a gente teve uma reforma trabalhista em 2017, nossa lei, acho que a última vez que tinha sido mexida lá na CLT com Getúlio Vargas, então a gente teve uma reforma trabalhista em 2017 e precisa ter mais regulamentações, né? O empresário também tem que estar mais seguro em fazer o home office, seguro em fazer a jornada por meio período, enfim, porque a lei existe, mas depois como que essa lei vai ser interpretada num determinado conflito futuro, que é o complicado, isso que tem o receio do empresário. E esse é o ponto de vista mais burocrático. Do outro ponto de vista mais orgânico, digamos assim, de existência das funções, se eu estou comprando o detergente, o pão, enfim, tudo que eu preciso em casa pelo aplicativo, eu estou bipando, como que fica o trabalho do repositor do supermercado? Haroldo, eu sou dona de casa também, né? A gente vai no supermercado e aí a gente voltando, né, ao assunto lá da inflação, esses últimos dias eu fiquei discutindo com algumas pessoas e pensando muito no que a gente viveu lá na infância, na adolescência, né? Dos nossos pais terem que ter freezer em casa porque ia no supermercado hoje, aí tinha que comprar muita coisa, congelar, porque senão no dia seguinte talvez o dinheiro já não dava mais para comprar. A famosa despensa, né? Exatamente. E aí a gente, né, de uns tempos para cá, a gente já tem outro tipo de perfil, né? A gente compra talvez por semana, né? Enfim, você acha que tem possibilidade de como está hoje? A gente talvez voltar num cenário como era antigamente, de ter essa necessidade de fazer uma despensa, de realmente estocar as coisas? Acredito que não. O que nós vivemos com a inflação foi tão grave que a gente tem uma vacina muito forte. O brasileiro e os governantes, seja de qual espectro político for, eles entenderam o que é a inflação e o quão danoso é. Então, o que a gente está vendo hoje, que é uma inflação projetada para 10,5%, e infelizmente hoje saiu outro relatório, que é a 34ª semana que a inflação, a expectativa dela para o final do ano ela é reajustada, então a gente está numa crescente grande. Isso fez com que os governantes criassem esse medo. Então, a escalada de juro, que é a taxa Selic, ela mostra isso, ela é um freio para isso. Nós temos uma inflação projetada 10,5%, mas isso, perto desse período que você citou, seria um ambiente controlado. Um ambiente e que nos assusta hoje, é algo que seria considerado ambiente controlado no passado. Então, nós temos sim um aumento muito grande dos preços, isso é danoso, sobretudo para quem tem uma renda menor, porque para quem tem mais renda, aumentou 10% na compra do supermercado, isso não vai fazer muita diferença, porque o que ele gasta no supermercado é 5%, 10% da renda. Para um trabalhador assalariado de salário mínimo, ele gasta 30%, 40% da renda no supermercado. Então, se aumenta 10%, ele perdeu 4% do poder de compra. Então, isso é muito danoso para quem tem uma renda mais baixa. Mas eu acredito que a gente não vai chegar numa situação assim. Eu citei do aumento da taxa de juros, só para contextualizar, a gente tem uma taxa básica de juros que se chama Selic. Essa Selic ela pode ser um acelerador ou um freio da economia. Se eu abaixo a Selic, ela funciona como um acelerador. A taxa de juros é o preço pelo dinheiro. Então eu deixo o dinheiro mais barato,
Então, o financiamento é mais barato, eu vou poder comprar um produto parcelado em mais vezes, o empresário, por sua vez, ele, como o dinheiro está mais barato, ele vai usar isso para investir, então isso dá uma acelerada na economia. Nós temos uma inflação hoje que ela é muito atrelada ao dólar. Então, por que o dólar sobe basicamente? É a oferta e demanda, como tudo na economia. Então, se tem muita gente querendo dólar e pouco dólar no mercado, o preço do dólar sobe, né? Ou seja, o real desvaloriza. A moeda brasileira, né, o real, ele está muito desvalorizada. Muita coisa que a gente precisa é em dólar. Então, isso faz encarecer muitos itens internos. Há uma crise, o que o investidor faz? A moeda mundial é o dólar, vamos dizer assim. Se eu sou um investidor estrangeiro, deu crise, eu vou para onde é seguro. Historicamente, é seguro o país de primeiro mundo. Então, eu tiro o dinheiro de país emergente, no caso do Brasil, e levo para o primeiro mundo. Quando eu tiro o dinheiro daqui, eu tiro em dólar. Então, eu transformo real em dólar e levo. Por isso, a escassez do dólar e aumenta o preço do dólar. É uma teia de aranhazinha que vai puxando. Na verdade, é um encadeamento, né? E com a pandemia, a gente percebeu que as coisas estão muito mais encadeadas, né? Por exemplo, um dos maiores produtores de quase qualquer coisa é a China. E aí, com a pandemia, começou a faltar, principalmente produtos médicos, né? Obviamente, aumentou o preço, médicos, eletrônicos, né? Hoje, o mundo está mais interligado, então, mais conectado nesse sentido das relações comerciais. Sim, e a questão da China é mais específica, porque lá você tem um governo central que detém quase todos os poderes, pode fazer tudo, e aí ele determina. Então, faltou produto médico, ele vira para um empresário que produzia móveis, fala, ó, a partir de agora, essa sua linha de produção a gente vai adaptar e vai fazer respirador. E ele faz isso. Por isso que a China é um dos países que primeiro se recuperou da crise, porque ele tem uma capacidade de mudança muito grande, porque meio que você não tem uma vontade individual, né? Você está ali a serviço de um... Do coletivo, né? Isso, do governo coletivo. Do governo coletivo, então, você agora vai fazer isso porque isso vai ser o melhor para a gente, enfim, a coisa é discutível, assim, a eficácia disso do ponto de vista de sociedade, mas economicamente eles se recuperaram. Uma coisa interessante aí que me veio à cabeça agora. A gente está falando sobre produção, obviamente sobre setores. O setor industrial brasileiro, pelo que a gente lê, é um que tem passado por um processo de decadência, né? Que a indústria brasileira, ela abandonou determinados produtos. Efetivamente, a indústria brasileira está passando por esse momento, porque a gente vê que o agronegócio continua, que mantém o PIB alto, né? A indústria passou por esses problemas? Ou ela não está conseguindo lidar com a concorrência? As pessoas deixaram de investir na produção? Como é que está essa situação do setor industrial? Eu acho que existe uma adaptação. Por questões econômicas e de custo, como eu disse, tem atividades que não vale mais a pena você produzir, você ter uma linha industrial no Brasil. Então a gente tem várias empresas que são nacionais, que saíram. E que tem a linha de produção fora. Então o design é feito aqui dentro, pensa-se o produto aqui dentro, esse produto é produzido lá fora e vem para o país. Agora a gente tem uma novidade, né? Que é essa nova variante que apareceu aí, né, no sul da África e já começou a impactar de certa forma, né? Porque na hora que ela chegou, primeiro falou que não ia fechar as fronteiras, bolsas caindo, fechou a fronteira. E aí, qual que é a previsão para isso? Porque assim, tá muito recente ainda, né? Não dá pra gente ter uma noção de como isso vai impactar de alguma forma. Mas qual seria aí a previsão? Olha, do ponto de vista econômico, isso já, como você disse, já mexeu um pouco com os mercados, justamente pela falta de previsibilidade. Todos os mercados, bolsa, enfim, querem ter um cenário previsível para tomar as decisões. Por mais que ele seja negativo, mas saber o quão negativo é. E como esse vírus é algo assim, totalmente improvável, cada hora a gente acha que sabe, aí descobre que não sabe nada, enfim, a gente descobre coisa nova o tempo inteiro, isso afetou os mercados porque a gente não sabe o que esperar. O padrão, o senso comum é que essa variante vá circular no mundo inteiro, que a gente já tem notícias de casos no Brasil e até sugeriu, eu vi na mídia, fechar a fronteira de novo e ninguém entra, mas isso não funciona, né? Se fosse assim, a gente teria fechado lá no início e estaríamos protegidos aqui. Até pelo tamanho do país, é muito difícil você conseguir. É improvável. E a gente viu
ilhas que tentaram, literalmente ilhas pequenas que tentaram isso e não foi, não deu certo, então isso não funciona. Essa variante vai chegar, a questão agora ela vai chegar com o ambiente preparado. Então você já tem álcool em gel em todos os estabelecimentos, a gente já usa máscara, a gente mantém um certo distanciamento, por mais que voltou a poder ter eventos e tudo mais, mas você tem ali um comportamento diferente, não vai ser igual antes que a gente nem sabia o que era isso e máscara era só para quem estava num tratamento muito complexo, você não via ninguém usando máscara. Hoje já é uma cultura de utilização. Então ela vai vir, mas eu acredito, e o mercado está precificando isso, que com um impacto menor, por conta desses hábitos que foram criados e pela preparação também do sistema de saúde. Porque, ao que me parece, ela é mais transmissível e menos letal. Então, uma grande preocupação que tinha, e nós vimos isso acontecer, eram os leitos, né? Aquela ocupação dos leitos, era notícia todo dia, né? Quantidade de ocupação de leitos e tudo mais. Hoje nós tivemos a ampliação desses leitos e parece que essa variante não demanda tanto leito para paciente em estado grave. É o que atenua, mas sim está tendo uma grande discussão sobre isso e os eventos, né? Porque já estavam voltando os eventos e como que fica isso. Sobre isso a gente vai conversar daqui a pouco. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Pessoal, estamos de volta aqui com o F5, né? Com a discussão sobre economia, pandemia, né? Quarentena, investimentos, quedas, subidas, reações, e agora a gente começa a nossa segunda parte abordando especificamente a questão de turismo, eventos, né? Um setor que sofreu muito com a pandemia, né? Estava se recuperando e agora está numa perspectiva de e aí, né? E aí? Pois é, Haroldo, e aí, né? E aí? Já tivemos aí notícias, por exemplo, do cancelamento do Réveillon de Salvador, possivelmente os carnavais também, né? São Paulo também, a capital, né? Ainda não cancelou nem carnaval, mas já tem várias cidades do estado que já decretaram que não vai ter carnaval. E a gente é um país de essência muito forte turística, né? Como que isso aí vai talvez impactar? Vai ter um impacto, sim. E aí, independente da decisão tomada, ela vai ser controversa. Seja para fechar ou para liberar. Quem não trabalha no ramo do turismo, é muito fácil tomar a posição de que não tem que ter, porque isso é um grande risco, nós vamos colocar o risco da saúde de várias pessoas novamente, isso não tem que ter. Por outro lado, quem vive do turismo, essa é a atividade dela, as pessoas ganham dinheiro nesse período, elas vivem disso, então você cercear a renda de milhares de famílias que dependem daquilo, porque a gente vê a festa, né, pela TV e tal, acompanha presencialmente, participa, enquanto uma festa, você está ali para se distrair, mas tem uma indústria gigantesca que trabalha para fazer aquilo acontecer e que tem sua renda muitas vezes anual, naquele período, né? Naquele um mês ali, uma semana, enfim. Faz o dinheiro pro resto do ano todo, né? Pro resto do ano. No litoral mesmo tem cidades que enchem, né, nas férias, e ali a infraestrutura daquela cidade é só para atender aqueles turistas. Então isso é muito complicado. Eu acho que vai ser afetado sim, mesmo que a decisão seja por manter as pessoas com cada um com seu discernimento. Eu acho que várias vão cancelar por decisão própria a ida nesses eventos. Então, por mais que não seja uma decisão governamental de cancelar, o que ainda está em aberto, né? Cada hora a gente vê uma decisão diferente,
as pessoas em si, os indivíduos já estão se precavendo mais por receio da sua própria saúde. Então, essas notícias por si só já afetam o público. E o público é o que gera a renda, o que gera a demanda ali naquelas cidades e para quem vende os pacotes, as companhias aéreas, hotéis e toda a indústria. Então, impacto sim vai ter de qualquer forma, porque isso mexe com a decisão das pessoas de viajar ou não, mas a questão governamental de fechar ainda está em aberto. A gente vê que alguns locais, né, até aqui em Montes Claros mesmo, para você se manter num determinado lugar, agora vai ter que comprovar sua vacinação, etc. Mas e na rua? Como que a gente faz isso? Como é que você vai proibir a pessoa que não está vacinada de estar num carnaval de rua? E qual o controle? Tem relatos aqui, a gente volta a ter os jogos, né, em estádios, vários amigos que foram relataram que nem olharam direito a vacina. Estavam em dia, mas assim, naquela ânsia lá, tem 60 mil pessoas para entrar no estádio. Não é feita a fiscalização de uma forma correta. E ainda assim, e eu não sou dessa área de saúde, mas pelo que eu já li, a vacina não impede a infecção e nem a transmissão. Ela impede o agravamento, enfim, super positivo, acho que todo mundo tem que se vacinar. Quem puder ter a dose de reforço, que se vacine com a dose de reforço, mas ela não impede a transmissão. Então, por mais que as pessoas estejam vacinadas, ela também pode contrair, pode transmitir. Senão, seria ótimo, né? Se a gente tivesse 100% das pessoas vacinadas, em algum tempo a gente acabaria com o vírus. E o distanciamento ele é impossível. Tanto no estádio de futebol, no carnaval de rua, não dá para controlar. Então esse é um risco que os governantes vão ter que tomar, calcular qual é o impacto. A gente viu no início da pandemia no ano passado que os especialistas, né, em saúde falando que o carnaval contribuiu para que o vírus fosse alastrado de uma forma mais rápida. Então a gente tem que entender qual seria esse impacto, deixando claro que quem está de fora da indústria do turismo é fácil falar, mas quem vive, quem já tem aí, vai para 2 anos, né, com o mercado afetado, essas pessoas estão sofrendo muito, né? São muitas famílias que dependem de todo esse ecossistema para se sustentar. E aí vem uma questão, né? Essa foi uma indústria que seguramente foi muito afetada. Eu acredito que a indústria, digamos assim, de turismo e eventos, de turismo, né? Eventos, uma parte até da indústria de cultura, vamos dizer assim, foi muito afetada pelo processo da pandemia. E ela, digamos assim, estava entrando num processo de recuperação. Agora é um balde de água fria novamente? De certa maneira, sim. Ele pode não se concretizar, mas só a expectativa já gera prejuízo novamente para essas indústrias, né? Porque a gente tem outros serviços que foram substituídos por similares online, e você reduz um pouco a ocupação, mas volta a um salão de beleza, por exemplo, que não dá para fazer online, mas você cria lá agendamento. Você cria um agendamento. Distancia, cria um agendamento e as pessoas voltam a frequentar. O evento, ele, por natureza, o turismo, ele é presencial, ele tem contato, e foi mais difícil essa retomada, né? A gente viu eventos online, foi até um nicho que se criou, então, pessoas pagando tickets até mais altos para assistir um evento online do que presencial, porque agora o palestrante que não tinha agenda para estar aquele dia inteiro para se deslocar de Porto Alegre para Belo Horizonte, agora não, ele está no computador dele e com 2 horas ele faz o que ele tem que fazer e daqui 20 minutos ele tem a outra reunião dele lá. Então não tem problema, não precisa fechar a agenda de um dia, 2, participar de um evento. Isso possibilitou com que esses eventos da parte de ensino e corporativo ficassem mais ricos, né? Você tem vários palestrantes ali ao mesmo tempo e trazem um conteúdo, que é o que importa. Mas, principalmente na parte de entretenimento, não dá para ir para uma praia, né, pela tela do computador, então não é a mesma coisa. E aí, como que você vai regular ali um distanciamento numa praia, né? Isso é complicado. Então, é uma indústria que sofreu bastante e, com certeza, essa nova variante, ou essas expectativas de que possa ter uma nova onda, isso atrapalha, mas eu acredito que não da forma com que foi anteriormente. E até você percebe, assim, você falando, né? Durante a pandemia, a gente viu
nossa, tantas promoções, né? Tantos destinos aí por preços assim, quase que simbólicos, né? E aí agora, se você vai comprar uma passagem aérea, por exemplo, você já vê os preços muito altos, né? Até por conta dessa questão que você falou, né? Da inflação, por conta de demanda, agora as pessoas de fato estão buscando, né? Estão perdendo medo. Sim, a questão das passagens aéreas tem muito componente do dólar também. Então a gente vê um dólar muito alto, aproximadamente 60% dos custos de uma companhia aérea são em dólar. Então, se a gente tem um dólar alto, automaticamente o custo de se ofertar aquele assento aumenta. E aí você diz, lá na pandemia tinham ofertas simbólicas, né, muito barata. Essas pessoas que compraram lá atrás estão voando agora. Porque lá atrás era o que a companhia aérea tinha para fazer caixa. As agências de turismo estavam vendendo o futuro. Falaram, você vai viajar lá na frente só daqui a um ano, quando tinha umas até com data em aberto, né, você escolhia e tal. Mas você tem que me pagar agora. Então você tem uma determinada quantidade de assentos. Como a indústria aérea foi uma das mais afetadas, né, e aí está muito atrelada com a do turismo, as companhias devolveram muitos aviões. Então você tem uma redução da oferta de assentos e agora com a volta da demanda, você continua com aquela oferta e aí muita gente procurando o produto, a mesma quantidade de assento, o preço sobe. Para viajar, tá difícil. A gente falando sobre a indústria do turismo no Brasil, a gente pode dizer que o Brasil é um país que tem um bom turismo interno, ele é um bom ponto de atração. Nós estamos nos tornando novamente um bom imã para turistas, ou a gente está chegando àquele patamar que as pessoas querem sair daqui, os consumidores estão querendo ir para outro lugar? O Brasil tem um potencial turístico como poucos países no mundo. Tirando aí neve, né, que a gente não tem muita, mas assim, se a pessoa quer mata, tem diversas opções, montanha, praia, parte histórica, então você tem países que são só praia, ou só... E o Brasil contempla isso tudo. O Brasil tem esse potencial, a gente está voltando, mas se comparado a países que tem uma oferta natural, né, de atrativos muito menor, a gente ainda, digamos, explora mal ou não explora o suficiente do nosso potencial. Né? A gente poderia ter uma renda muito maior com o turismo do que nós temos hoje. E a demanda interna, isso já melhorou muito, e agora o dólar muito alto, isso ajuda, né? As pessoas deixam de viajar para fora por conta do dólar alto, viajam mais para dentro do Brasil, mas as pessoas ainda não conhecem as belezas naturais do Brasil e viajam para fora. Então você é muito comum você encontrar pessoas que conhecem Nova York, França, a Europa ali, faz um tour pela Europa e não conhece Foz do Iguaçu, não conhece os Lençóis Maranhenses. Então ainda tem muita demanda interna, do turismo interno no Brasil para ser explorada. Um ponto interessante, a gente falando sobre custo de viagem, São Paulo, exatamente a mesma distância entre São Paulo e Maceió, do que São Paulo e Buenos Aires. Bem próximo as distâncias. E um voo para Buenos Aires é muito mais barato do que um voo para Maceió. Porque no combustível, quando a aeronave vai abastecer, se tiver em duas, uma indo para Maceió e outra indo para Buenos Aires, a que vai para Buenos Aires, ela não paga ICMS no combustível, que acho que 40 e poucos % do custo. Então, e alguns estados 18%, enfim. Então isso é um incentivo, o voo fica muito mais barato, o voo pesa muito no orçamento, então é um incentivo para o turismo de fora. Então essas questões têm que ser revistas também, na minha opinião. Como que a gente vai incentivar esse turismo nacional? Porque, repito, o dólar agora é um componente que está muito alto e ele está fora da curva, isso não é o natural. Mas colocando um dólar normal, muitas vezes é mais barato ir para a Europa do que ir para esses destinos que eu citei, para Foz do Iguaçu, para uma praia no Nordeste, para os Lençóis. E aí as pessoas têm aquela, então eu vou para fora. Você acha que no fundo a gente está voltando à questão de indústria? É a falta de um planejamento organizado em termos de estímulo a todas as possibilidades industriais? Será que é porque o país, de vez em quando, igual a gente fez nos anos 50. Nos anos 50 a gente foi na indústria automobilística.
que era o carro-chefe. O JK garantiu isso. Consequentemente, nosso sistema ferroviário e nosso sistema hidroviário, quer dizer, o hidroviário não vamos nem comentar, né? O ferroviário, ele acabou morrendo ali para o final dos anos 80. Falta essa gestão macro na cabeça do governante brasileiro, e aí a gente estaria falando de qualquer governo, né? É isso? Falta esse planejamento macro, ou isso é uma coisa que é muito difícil de fazer? É uma conjuntura, assim. Falta, sim, de uma forma geral, porque esses planos não são planos de governo. Uma obra dessa, 10, 15 anos, e há muita cultura do imediatismo, né? E aí vamos nos colocar no lugar de população. Se entra um governante de qualquer partido que seja, com esse pensamento de algo que nós vamos colher o fruto daqui 10 anos. A gente não reelege essa pessoa, porque, poxa, não fez nada, né? Então, essa pessoa não é reeleita, e por natureza, esse governante vai pensar na reeleição e vai fazer ali ações de curto prazo que garantam essa permanência do poder, do partido, enfim. Então, esse é um ponto que nós temos que pensar em. Nós mesmos também não valorizamos esse tipo de ação. Mas, voltando lá no nosso início de conversa do mundo conectado e dessas mudanças, hoje em dia é difícil traçar um rumo específico, né? Igual você citou nos anos 50, vamos priorizar a indústria automobilística, vamos nessa linha. É algo mais complementar, e a minha visão, eu me considero mais liberal, o governo tem que dar condição para o indivíduo produzir, né? Então o governo tem que, na minha visão, atrapalhar o mínimo possível, não precisa ajudar, ter uma linha de fomento específico, não. É atrapalhar o mínimo possível, fazer com que o empreendedor tire uma licença rápido, que se ele compra um terreno, que ele consiga o licenciamento ambiental, consiga construir e consiga produzir de forma ok. E isso não quer dizer abrir mão dos cuidados com o meio ambiente. Quer dizer que o processo será analisado mais rápido. Agilidade, com todas as exigências e tudo que a lei tem que sim ter a devida proteção, mas que isso seja rápido. Não posso, e é comum hoje, uma indústria que compra um terreno e fica lá 2, 3 anos para ter todas as licenças de construção. Isso não é raro de ver. E o preço disso está no produto final. A gente vai pagar essa burocracia. Então o Estado, na minha visão, ele deve não atrapalhar, ser ágil, fornecer as condições para o empreendedor burocráticas, ele tirar as licenças fáceis, ele conseguir contratar os trabalhadores de uma forma mais fácil, ter um ambiente de negócio favorável. E aí, qual indústria que vai prevalecer? Aquela que tiver mais competitividade, que tiver mais demanda. Então, se a demanda é por carro, sim, a indústria automobilística vai dar um up. Não, a demanda agora é por eletrônicos. Então tem mais demanda por eletrônico, e aí o mercado vai criar quem são as indústrias eleitas, né, para o boom atual. Então, a minha visão, o consumidor determina quais são as necessidades e algum empreendedor enxerga isso e faz com que a coisa aconteça. O Estado, na minha opinião, não tem que atrapalhar, ele tem que fazer o papel dele de deixar o empreendedor seguir. Haroldo, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo aí, talvez alguma dica do que fazer para melhorar a situação econômica pessoal mesmo, individual, sei lá, alguma coisa relacionada mesmo com planejamento econômico, né, da onde gastar, onde segurar, o que essa pessoa pode fazer para talvez iniciar esse 2022 um pouquinho mais tranquilo? Nem que fosse em termos de sobrevivência econômica, vamos falar assim, talvez. Talvez assim, sei lá, andar de bicicleta, largar o carro para lá, não sei. Essas decisões são muito individuais, mas todas elas passam pelo planejamento. Então, se programar e saber muito bem qual é a realidade financeira de cada um. Tem uma regrinha assim que pode variar de orçamento para orçamento, mas em geral é ter 50% dos gastos com aqueles itens de necessidade básica, que energia, aluguel, transporte, você não escolhe muito mexer nisso. 30% para o seu estilo de vida,
Então, onde você almoça, item que você quer comprar, são coisas mais maleáveis, que depende do seu comportamento, né, do que você quer fazer, e os outros 20% de reserva, ou alguma aplicação. E para quem está em dívida, tentar negociar suas dívidas para que ela caiba numa parcela dos 20%. E após quitar essa dívida, permanecer com aquela obrigação financeira, ao invés agora de pagar um boleto da dívida, que isso vire poupança para um consumo futuro. Nós temos uma escalada de juros que tende a ser mais alta para conter a inflação, como nós já conversamos aqui. Então, as compras a prazo, elas cada vez estão ficando mais caras, porque o juro está alto. Então, tentar comprar mais à vista, parcelar menos, ter parcelas que vão a 3 vezes, porque tem hora que a pessoa olha, né, a fatura do cartão e nem lembra mais o que é aquilo e continua pagando lá uma parcelinha que é pequena, mas junta com parcelinha e dá um impacto importante. Então, se planejar, hoje em dia existem vários aplicativos muito intuitivos, porque antes tinha o caderninho, né, Excel, agora não, o celular está na nossa mão o tempo inteiro, e você já linka ali com a sua conta bancária e ele já entende que se esse determinado CNPJ é um posto. Então ele já coloca aquele gasto no combustível e transporte. No final você tem um gráfico ali dos seus gastos, que a gente não consegue controlar de mente, né? Para onde que está indo meu dinheiro? A gente só sabe que chega no final do mês, toma um susto muitas vezes e não sabe para onde vai. Então esses aplicativos, vários gratuitos, ajudam nesse controle para você ver onde que está indo de fato o seu dinheiro e assim te ajuda a planejar. Planejamento, então, né? É isso. Pessoal, a gente espera que tenha sido bem esclarecedor, que dê para tirar todas as dúvidas aí. E a gente volta na semana que vem com mais alguma pauta bem interessante. Muito obrigada pela presença, viu, Haroldo? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Curtam, compartilhem, né? Assinem o canal, comentem, né? E nós estaremos aqui na próxima semana com mais um bate-papo extremamente interessante e informativo para todos vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.